Who am I? I'm Spider-Man. Salve piratas, Mankey na área para mais um vídeo review no canal. E hoje eu trago para vocês ele mesmo. Vai, Teia! Voa! Para o alto e avante, Teia! Shazam! Vai! Vai! Vai, Teia, vai! Bom, só me resta usar o meu disparador. Disparador! E a nossa figura, piratas, é o maravilhoso Homem-Aranha Renove Seus Votos da Marvel Legends. Yeah! Um two-pack aí com dois personagens dentro dessa caixinha aqui. E na época, esse Homem-Aranha aqui foi considerado um dos melhores feitos pela Hasbro. Mas será que isso é verdade até hoje? E quem será essa personagem de branco misteriosa? E qual que é o certo dizer? O maravilhoso Homem-Aranha ou The Amazing Spider-Man? Essa e outras questões você vai ver aqui. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo para mais um mundo imaginário de Pi. Oi, Richard Parker, solta a vinheta. Muito bem, piratas, aqui está a nossa caixinha aí com as figuras do Homem-Aranha e da Spinneret do Spider-Man Renew Your Votes, que é Renove Seus Votos aí, baseado nessa HQ muito boa. Aqui a gente tem uma imagem das figuras, né? A gente pode ver que é da Marvel Legends Series. Na lateral a gente tem a imagem também, ó, do Homem-Aranha e da Spinneret. E aqui atrás também os dois em uma pose dinâmica e mostrando aí os acessórios que vêm com as figuras. Aqui a cabeça do Homem-Aranha e aqui embaixo ele olhando aí, espreitando. Bom, essa caixa, como vocês podem ver, é diferente dos outros reviews, né? Ela é completamente fechada, não tem como ver as figuras, a gente consegue ver por imagem de foto. Segundo eles, isso é para ajudar o meio ambiente, mas a verdade é que a gente sabe para economizar dinheiro aí. Eles não quiseram gastar com plástico para fazer um blister e deixar uma caixa decente, né? Isso aqui parece uma caixinha de cereal. E para quem não sabe, piratas, Homem-Aranha Renove Seus Votos se passa em um universo alternativo onde Peter Parker e Mary Jane Watson continuam casados e têm uma filha chamada Annie May Parker. E a premissa do enredo central gira em torno de um vilão chamado Regente, que surge em Nova York capturando e roubando os poderes de quase todos os heróis e vilões, incluindo os Vingadores e o X-Men, para se tornar um ditador supremo. Esse vilão aí é casca grossa. Então, para proteger sua família recém-formada e garantir que sua filha não seja descoberta por conta de seus poderes, Peter se aposenta do manto de Homem-Aranha e vive escondido por anos como um cidadão comum. Mas, quando as forças do regente começam a inspecionar escolas em busca de mutantes e super-humanos, ameaçando a segurança de Annie, Peter é forçado a usar o uniforme novamente. Então, a família junta forças com os poucos heróis da resistência restantes
para derrotar o vilão e restaurar a liberdade na cidade, passando a combater o crime como uma equipe familiar. Esse, piratas, é o resumo aí da história que é baseado nesses dois personagens. Agora, vamos abrir aí a nossa caixa, né? E olha só como que é por dentro. A caixa não tem mais nada. E eles vêm desse jeito aqui, ó. Embrulhadinhos em papelzinho. Tipo quando você vai pedir lanche no Mac para retirar e eles fazem esse esqueminha aqui de papelão. Cara, que negócio feio. Bom, vamos começar vendo os acessórios que veio. Ela vem com 2 punhos fechados para dar porrada. Vem com uma mãozinha espalmada, daquelas de escalar parede, ó, fazer pose no chão. E a mãozinha de teia que não pode faltar. Veio essa Head Sculpt da Mary Jane sem máscara. Olha só. Bem feita. O cabelo dela é um castanho meio avermelhado aí para simular o ruivo. Olhos azuis. Tá bem bonita. O cabelo dela é um plástico, ó. Aqui já é um pouquinho mais durinho. Aqui já é um pouquinho mais maleável. E vamos ver aí a nossa figura, né? Tirar ela desse saquinho de pipoca aqui. Olha só. Spinneret. Mary Jane aí com seu traje de heroína. Olha só que bonitinha. Olha os detalhes da pintura, piratas. Ela tá bem pintada. O traje dela é vermelho com branco, né? Os desenhos da linha tá bem feito. A marca da aranha. Aqui ela tá dando um sorrisinho confiante. Ela não tem aquela máscara igual do Peter, né? Só o óculos tipo do aranha. O cabelo dela tá amarrado com coque. Ela tem essa envergadura estranha. Tem esses buracos que deve ser para encaixar base, né? Para fazer pose. E olha só, a boneca não é molenga. Ela é toda firme. E ela é a primeira personagem feminina do canal, ó. Muito bem, piratas. Spinneret, ou Afiada, é a identidade heróica assumida por Mary Jane no universo alternativo de Renove Seus Votos. Ela entra para a ação quando a ditadura de regente ameaça a segurança de sua filha Anne. Mary Jane decide que não pode mais ficar na reserva enquanto Peter arrisca a vida sozinho. O seu codinome Spinneret significa fieira, que é o órgão responsável por produzir as teias. Aqui no Brasil ela ficou conhecida como afiada. Como MJ não possui poderes biológicos próprios, ela utiliza um traje especial construído por Peter, a partir da tecnologia adaptada do vilão regente. O traje permite que Mary Jane drene temporariamente os poderes aracnídeos do próprio Peter, quando estão próximos. Isso concede a ela força, agilidade, reflexos e a capacidade de escalar paredes equivalentes às do Homem-Aranha. E ela também utiliza lançadores mecânicos idênticos aos do marido para mobilidade e combate. Agora, piratas, vamos ver alguns detalhes dessa personagem. O uniforme dela é bem parecido com a do Peter, né? A diferença vem aqui na parte das mãos, ó, que a dela vai só até o ombro. E nessa parte aqui da mão, a Hasbro errou, porque era para ter um tom de vermelho também. Então eles já não atentaram nesse detalhe aí, quiseram gastar ou ficar com preguiça, sei lá. Mas era para a palma da mão dela ser vermelha também. E a parte das pernas, né, ela tem
como se fosse uma botinha, um sapatinho, ó, com as teias vermelho, a botinha vermelha com as teias brancas e a parte de cima branca com as teias vermelhas. Muito bonita. Olha os detalhes da head sculpt dela aqui, ó. Bem feita. Ela tem essa curvatura bem estranha, bem magrinha, bem pequenininha. E um detalhe muito legal dela é que ela é no pillings, 0 pininho. Isso deixa a figura clean muito mais bonita, como eu sempre venho dizendo aqui no canal. Agora vamos para as articulações da figura, começando pela cabeça, né? Ó, ela mexe para lá e para cá, olha para baixo, olha esse tanto para cima, dá o exorcista, né? Ela não tem articulação no pescoço, ela rotaciona o braço, levanta, ela tem uma articulação aqui no bíceps, articulação dupla no cotovelo, ó, articula muito bem. Ela mexe a mãozinha para baixo, para cima, rotaciona. Ela não tem articulação borboleta, dificilmente a Hasbro faz articulação borboleta em personagens femininos, talvez por essa parte, essa região do corpo ser pequena, mas ela tem essa rotação aqui na parte do tórax, gira, ó, abaixa até aqui, quase nada, e aqui levanta. Não tem rotação na cintura, a perna dela levanta até essa altura aqui, atrás quase nada. Ela tem esse corte na coxa, né? Então ele tem esse giro aqui, articulação dupla no joelho, ó, quase encostando o calcanhar no bumbum, articulação muito boa. Ela tem esse movimento no tornozelo, ó, pro pé, e o pé mexe para baixo e para cima. Ela abre a abertura até aqui assim. Essas são as articulações aí da nossa Spinneret, a Mary Jane. A nossa figura da Mary Jane mede aí uns 15,5. Vamos fazer a troca de mãozinha? Qual a outra mão que a gente coloca? Espalmada ou de teia? Vamos de teia. É só puxar, ó. Pega a mãozinha que você quer, encaixa, fez o clique, pronto, já está aí, ó. Não cai, bem firme. Vamos trocar essa head sculpt também? Puxou, só encaixar e fazer o clique, ó. Pronto. Tá aí Mary Jane Watson agora. Mobilidade não muda muita coisa, mas gira também tranquilo. Essa é a nossa Spinneret. Vamos para a próxima figura agora, a mais aguardada. Está mostrando os itens que veio, né, do Peter. Nesse saquinho de tempero. Um punho fechado. Para dar soco nos inimigos. Provavelmente o outro está no boneco. 2 mãos espalmadas. Aquelas de escalar parede ou ficar poseado no chão. Uma mãozinha de teia. A outra deve estar no boneco já. Essa daqui é a mão esquerda. Rock and roll! A head sculpt do Peter, né? Lembra um pouco o Andrew Garfield, só o cabelo que tá diferente. Peter dando um leve sorrisinho aqui, a gente enxerga um Peter mais adulto, né? Tá bem feito pra caramba essa head sculpt aqui, bem bonita. Ali, ó, bem feita. E agora vamos ver aqui o nosso Homem-Aranha, que vem embrulhado nesse papel de seda aqui, nada a ver, errado. Ó, top, hein? Ele tá bem musculoso, ele é um personagem, um falso magro, né? Porque ele é todo definido e fortão aí. O nosso Homem-Aranha. Ele veio, não sei se ele tá meio oleoso, mas tá bem brilhante aqui, né? O uniforme dele.
Muito bem, piratas. Nesta realidade alternativa, Peter Parker é retratado em uma fase mais madura, assumindo o papel de pai de família e protetor do lar, acima de qualquer idealismo heróico tradicional. Diferente do Homem-Aranha clássico, focado no senso de responsabilidade com a cidade, a grande motivação deste Peter é a sobrevivência e a segurança de Mary Jane e da filha Anne. E como eu já falei por conta do regente, Peter passa anos vivendo no anonimato como fotógrafo e pai presente. Mas, quando a ameaça se aproxima da escola de Anne, Peter abandona o esconderijo e volta a ser o Homem-Aranha. E passa a agir com um instinto de proteção implacável para garantir a integridade da família. Peter atua como um estrategista do trio familiar. Ele é responsável por treinar Anne para controlar seus poderes e por criar o traje que permite a Mary Jane lutar ao seu lado. Piratas, nessa versão alternativa, o Peter nos ensina que você pode fazer qualquer coisa, menos mexer com seus filhos, que aí o bicho pega. Agora vamos dar uma olhada aqui nos detalhes desse Homem-Aranha. Olha como ele é bem feito. Não é à toa que na época que ele foi lançado foi considerado um dos melhores. Muitos dizendo até que era a versão definitiva. Obviamente isso nunca vai acontecer, porque a tecnologia sempre avança, sempre vai melhorando. Mas tem uma coisa diferente desse Homem-Aranha de todos os outros que a Hasbro lançou. Dois detalhes aí. Primeiro, esse é o primeiro Homem-Aranha da Hasbro que é no Pillens. Olha só, 0 pininho. Aqueles rebits horrorosos que tinham nos outros Homens-Aranhas aí que a Hasbro foi lançando, aparecia aqui, e ficava aquelas cores horrorosas e os pinos saltados, que eu tá mostrando aí na tela para vocês. Horríveis. Eu sempre quis pegar um Homem-Aranha, mas eu nunca pegava por conta disso aí, eu sempre achava feio, então fui deixando o tempo passar e valeu a pena. E um outro detalhe também que diferencia esse Homem-Aranha dos outros da Hasbro é só isso aqui, ó. Só mexer essa pontinha do pé, algo tão simples que eles poderiam ter colocado nos outros Homens-Aranhas, eles não fizeram. Que isso já ajuda em muita pose aí. Olha os detalhes dessa pintura. Ele está bem pintado. Ele está com as cores tradicionais dele aí, né? Vermelho com um azul bem escuro. A aranha no peito. O olhão grandão da máscara. As teias estão bem desenhadas, né? No uniforme dele todinho. Lembra bastante um uniforme clássico. Esse é um da HQ, mas lembra bastante também os dos jogos, né? De Marvel vs Capcom, Marvel Super Heroes, entre outros aí que o Homem-Aranha participa. Até dos seus próprios. Como eu falei no vídeo, ele já veio com um punho e a outra já veio com a mãozinha de teia aí. O boneco é todo de plástico. Ele é bem firme, ó. Não é um boneco molenga. Ele parou de pé de boa, diferente da Spinneret, que deu um trabalhinho deixar ela em pé. O Homem-Aranha já fica em pé tranquilo. Bem musculoso nosso Homem-Aranha, hein? Alguém andou treinando perna aqui, hein? Agora vamos mostrar aí suas articulações. A cabeça dele gira, ó, 360, normal. Olha isso para baixo. Olha isso para cima. Ele não mexe o pescoço, ele só tem uma articulação na cabeça. Diferente da Mary Jane, ele tem uma articulação borboleta, para dar amplitude. Vai até aqui de frente e vai até aqui de costas. O braço dele gira completamente. Abre os braços até aqui. Ele rotaciona o bíceps. Tem articulação dupla no cotovelo. Gira o pulso. Mexe para baixo, mexe para cima. Ele tem essa articulação no tronco, na parte. Mexe isso aqui para baixo. Mexe isso aqui para cima. Diferente da Mary Jane, ele tem essa articulação também, ó, que ajuda muito
essa parte do abdômen, olha só. E o Homem-Aranha tem que ser isso mesmo. Ó, passa facinho na dança da cordinha. A perna dele levanta até aqui. Para trás vai só até aqui. Tem o giro da coxa. Ele tem a articulação dupla no joelho. Diferente da Mary Jane também, ele tem esse giro na canela, mas fica algo bem feio, olha só. As pernas dele abrindo, não é 1 a 0, mas abre até aqui. Mexe o pezinho assim, ó. E aqui assim. Mexe para baixo. E essa nova articulação aqui, ó. Que levanta e abaixa. E já faz toda a diferença aí na hora de fazer as poses para o Homem-Aranha. Vamos ver aí quanto mede nossa figura. Olha só, ela chega praticamente nos 16 centímetros aí. É um personagem alto até. Como eu disse, esse Homem-Aranha aqui não é mais adolescente, ele é adulto, né? Então, o Peter cresceu. Vamos fazer uma troca de mãozinha? Ele já está com esse punho fechado, vamos trocar esse punho. Vamos colocar aí uma de mão espalmada. Só fazendo assim, ó. Como é fácil posear com o Homem-Aranha. Pronto, aqueles salto dele soltando teia. Top. Agora vamos trocar essa head sculpt dele. Vamos ver ele de Peter. Terminou a missão. Vamos tirar a máscara. Ou a cabeça, né? Mesmo esquema da Mary Jane, ó. Fez o clique, tá aqui. Ele também tem essa curvatura estranha aqui na base do pescoço, né? Um pouco para frente, igual o Haaland, assim, quando sai andando. Haaland, Champions League. Aqui o nosso Peter acabou de sair da missão, tirou a máscara, tá aqui, ó, bonitão também, estilo a Mary Jane. Bom, piratas, gostei bastante aí das nossas figuras do Homem-Aranha dessa versão do Renove Seus Votos, né, baseado na HQ. Ele atende bem a proposta, mas o Homem-Aranha não mudou muita coisa não. O design dele, do uniforme, continua o mesmo de vários outros Homens-Aranhas aí clássicos, então você pode ter na coleção, sendo dessa HQ, ou sendo de jogo, ou de filme, tanto faz. Se você quer ter um Homem-Aranha na coleção, eu recomendo esse. A Hasbro sempre vem lançando Homens-Aranhas aí a todo ano, mas esse foi o melhor aí que ela conseguiu lançar em um certo momento. Acho que em 2022, se eu não me engano, esse Homem-Aranha foi o que deu uma renovada em todos os outros, porque ele é no peelings e todos os outros têm aqueles pininhos que deixam aquela aparência feia. Que eu sempre digo, a Hasbro tem essa tecnologia, mas insiste em usar pinos para estragar a figura. Cara, fica com muita cara de brinquedão. E quem é colecionador quer uma figura clean, bem bonita aí para deixar na sua estante, na prateleira, onde você quiser. Eu gostei bastante dos dois personagens, estão bem pintados, tirando a mão da Mary Jane, né, que faltou ali um capricho, um detalhezinho, mas não incomoda tanto. E ela, por ser personagem feminino, não ter uma articulação borboleta ainda, eles poderiam já estar trabalhando nisso. As duas figuras são bem bonitas, apesar de não ter essa articulação do pescoço e da borboleta da Mary Jane, eles articulam muito bem. Como vocês podem ver, o Homem-Aranha para de pé facinho e o ponto de equilíbrio dele é fácil, ó, tudo que coloquei ele poseando aí, segurando a Mary Jane de boa. Já a Mary Jane, para deixar ela em pé, já é mais difícil. Outras poses, assim, com ela apoiando a mão, é tranquilo, mas ela só em pé reta
já é mais complicado, o ponto de equilíbrio dela é bem mais estreitinha de conseguir. E outro ponto negativo assim da figura são os acessórios, né? Homem-Aranha ali sem teia é complicado. E aí eu fazia umas poses, ela não veio base, então não tem como fazer poses aéreas. Aí no caso eu já tenho que ter minha própria base, eu já tenho que me virar com os effects de teia, que não veio, infelizmente. Uma caixa tão grande para vocês verem. Eles economizaram o plástico do blister, mas não mandou nada, só mandou as mãozinhas e as cabeças extras. Isso deixou a desejar. E outro ponto aí que eu acho que a Hasbro perdeu a oportunidade foi de lançar a filha do casal junto. Poderia ter sido um tripack, porque na HQ são os três que atuam como heróis. Então seria o Spider-Man, Spinnerette e a Spiderly, que na versão brasileira ficou conhecida como Aranha, mas na sua tradução literal é Aranha Nascida, Aranha Bebê, faz sentido o nome. Mas infelizmente até hoje a Hasbro não lançou a personagem, uma pena, porque ela é bem poderosinha também e seria legal ter a família Aranha na coleção para completar o set, né? Porque agora ficou só o casal. Então é isso aí, piratas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e vem comigo para mais um mundo imaginário de Pi. É, Peter, você está top. Pena que não tem teias igual eu no começo do vídeo. E quem disse que isso é problema meu?